Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Aprovado de 2026. Hoje, com a Viviane Oliveira, ela que vem da rede pública de ensino e teve algum tempo de cursinho para passar em medicina na Universidade Federal de Alfenas. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Tetê. Vamos começar lá no início, quando você teve a sua educação básica pública, durante a pandemia. Como que foi seu ensino médio ali, de bagagem estrutural de conteúdos? Como que foi toda essa trajetória de pandemia no ensino médio? Então, PT, assim, praticamente não tive ensino médio, né, foi muito complicado esse tempo, porque a gente não tinha aula, então foi tudo muito defasado. Quando eu saí do ensino médio que eu vim pra cá, eu entendi que eu ia ter que recuperar os 3 anos de estudo, e eu me deparei com conteúdos que eu nunca tinha visto na minha vida, então a minha base foi toda daqui. Coincidentemente, então, o tempo que você precisou se preparar para passar em medicina foi exatamente os 3 anos que foram perdidos na pandemia pelo ensino médio. Exatamente, foram os 3 anos. E foi toda uma construção. No primeiro ano eu acreditava que eu ia conseguir recuperar todo o tempo perdido, e daí quando eu não passei foi um baque, mas pouquinho em pouquinho, com a ajuda dos professores aqui, eu fui construindo toda a minha base e consegui chegar até aqui. E você conseguiu enxergar a melhoria ano após ano? Sim, foi uma construção muito clara. Eu consegui ver os meus números de receita subindo, consegui ver as minhas notas, e a cada ano eu me sentia mais preparada para realmente fazer uma boa prova. Legal demais. E esse ano que foi o ano que você conseguiu o seu resultado, a sua aprovação, ele chegou a trazer para você um sentimento de: "Nossa, esse ano vai acontecer"? Sim, desde o início do ano eu não tinha uma certeza, mas era um sentimento muito forte no meu coração, de que esse ano vai, esse vai ser o meu ano, e de fato foi o ano em que eu mais me comprometia a dar a minha vida no cursinho, e deu tudo certo. Nesse tempo todo aí que a gente te preparou para passar em medicina, você teve, eh, a certeza ou o pensamento de que era muito mais do que só aprender conteúdo e assistir aula, mas teria que ter uma postura estratégica, um condicionamento diferenciado por conta dessa alta, competição? Sim, eu sempre soube que passei em medicina não era fácil, sempre tive essa noção, mas eu não imaginei que era tão difícil. E daí quando eu cheguei aqui, eu vi que era todo mundo muito sério, muito focado, e eu cheguei nesse mundo muito nova, eu tinha 16 anos quando eu comecei a estudar. Então assim, essa maturidade eu construí dentro do cursinho, e foi muito bom, porque aqui você olha para o lado e tá todo mundo estudando, todo mundo muito focado, e acaba que te motiva também a entrar nesse mundo e focar de fato. O ambiente acaba influenciando você a ser mais produtivo, mais dedicado e te conduz num caminho, teoricamente, mais estreito do que se fizer tudo sozinho, né. Sim, nossa, o apoio é essencial. Você, participava muito de plantões, de algumas disciplinas? Qual que era a matéria, por exemplo, que você mais tinha dificuldade? Nossa, eu tirava muita dúvida com o Sabino, professor de física, um querido, com o Eberton também de redação, todo o plantão dele eu estava batendo ponto, estava lá com a minha redação para tirar dúvida, e isso foi essencial, porque às vezes a gente precisa de um direcionamento pessoal, uma pessoa ali na sua frente te explicando, olha, o erro é esse, você precisa seguir por esse caminho, que às vezes na aula você não consegue ter esse direcionamento, e quando você tá ali cara a cara com o professor, é outra experiência. Esse acompanhamento de perto é bacana, né. A gente oferece um cursinho de capital, de cidade grande, e ao mesmo tempo a gente consegue colocar vocês como protagonistas da história, onde todo mundo conhece a Vivi, do cursinho, e atende a Vivi com as dúvidas dela, e na outra semana te encontra e fala: "Nossa, Vivi, você conseguiu melhorar, resolver aquela situação?" Sim. Nossa, eu lembro perfeitamente que no começo tinha dúvidas que eu levava para o Eberton, e daí quando eu voltava ele falava: "Olha, você já não tá mais errando isso, você corrigiu esse erro e você melhorou sua nota". E é muito gratificante ouvir isso de um professor. Né, isso traz uma segurança bem maior em relação aos pais que estão investindo, ao estudante que está aqui todo santo dia, para que aconteça realmente essa troca, seja verdadeira, e é muito importante principalmente para a questão sentimental, né, para a questão emocional do aluno. Ele não é um número, ele não é um registro de aluno, ele é a personalidade dele, o comportamento, a forma de estudar dele. Exatamente. É muito importante. Por exemplo, física eu tenho muita dificuldade.
Às vezes tinha uma questão, eu levava para essa Bisa ali na sala, ele ficava 15 minutos me explicando, com toda a paciência do mundo, e eu desenvolvi o raciocínio da questão, tanto que eu acertei no Enem, uma dessas questões que eu vivia errando. Então, nossa, é fundamental. E como que foi o dia do Enem? Como que, você se sentiu emocionalmente? Se sentiu em relação a conteúdos? Principalmente ali no primeiro dia, que eu acho que, é um dia que a gente se cobra muito, porque ainda tem a redação, né. Sim, nossa, o primeiro dia normalmente sempre foi que eu tive mais facilidade, e eu foti muito na redação esse ano, eu consegui alcançar o 940, que é uma nota que eu queria muito. Eu tive um pouco de dificuldade em humanas, que esse ano estava bem complicado, mas eu não desisti. Deu segunda-feira, estava aqui de novo estudando, e no segundo dia consegui recuperar o que eu tinha errado no primeiro e bola pra frente. É, legal. Eu, assim, eu faço todo ano, então realmente a prova do primeiro dia ela estava, exigindo um pouco mais de performance em relação aos outros anos. E no segundo dia, como é que você lidou com a natureza e a matemática, sabendo que a matemática pode te dar um boom de nota, mas ainda tem que fazer o TRI ficar a teu favor, como que foi? Então, no segundo dia sempre foi assim, meu pesadelo, só que ano passado eu foquei muito em naturezas e muito em matemática básica, que era o meu calcanhar de Aquiles totalmente. E eu tentei manter o máximo que dava a minha calma, falei: "Não vai dar certo, você estudou, você dá conta", eu fiquei repetindo na minha cabeça como se fosse um mantra mesmo, ao longo de toda a prova, pra não me desesperar, porque eu acho que muitas vezes a gente se desespera e erra uma questão que a gente sabe. Então pra mim manter a calma foi essencial, e eu fiquei lembrando o que os professores falavam nas aulas e repetindo: eu sei, vai dar certo, eu consigo". E você chegou a fazer também, porque você passou na Unifal, foi o primeiro ano que a Unifal disponibilizou a possibilidade de ingresso pelo vestibular. Você chegou a fazer o vestibular da Unifal também? Eu cheguei a atender o vestibular da Unifal, mas ainda acabou que eu me enrolei um pouco com o tempo, não estava acostumada com o tempo tão curto de prova nos meus treinos, e eu não tive um desempenho tão bom, tanto que eu fiquei muito mal, foi devastador, assim, pra mim. Eu pensei em desistir, falei: "Nossa, esse ano não vai dar, não vou conseguir", mas eu segurei firme e continuei estudando. Aí, a prova da Unifal eu também fiz, da mesma forma que eu faço o Enem para conversar estrategicamente, passar visões estratégicas para os alunos, eu fiz o da Unifal. E eu fui uma pessoa que também não conseguiu terminar a prova. Aliás, eu até terminei, mas eu não consegui ter tempo de preencher total o cartão de resposta. Então, eu sem a pressão de querer passar em alguma coisa, tive esse problema. Imagino quem os candidatos que tiveram que lidar com toda a pressão ali, durante a prova. Mas vamos falar do dia da aprovação, do dia do resultado, a hora que você viu ali no SISU que ia dar, como que foi? Nossa, a gente começa pela nota, né, no dia que saiu a nota, normalmente sempre sai no dia seguinte, meio-dia, só que eu estava mexendo na internet e eu vi um comentário falando que a nota tinha saído, isso era tipo 1h30 da manhã. Daí eu estava sozinha, ninguém acordado, na hora que eu vi a minha nota aqui, meu Deus, não acredito, eu comecei a chorar de felicidade, porque era uma nota, assim, que eu jamais imaginei. Posso falar? Pode. Em matemática eu consegui mais de 800. E, pra mim, matemática, ano passado eu tirei 690. Não foi assim, uma evolução muito grande que eu nunca imaginei que fosse conseguir nunca. Jamais. E quando você começou a a treinar ali no SISU para ver aonde eu deixo, onde eu não deixo, como que foi a sua questão com a Unifal mesmo, que você mora em Alfenas, escolheu a faculdade de medicina pública de Alfenas, então você teve essa oportunidade de escolher, como que foi essa situação? Então, eu fiquei tentando, porque como a Unifal tirou os pesos, a minha nota já, tipo assim, deu uma caída do que eu estava esperando com os pesos. Aí eu comecei a testar nas outras faculdades de Minas, na UPA eu fiquei com uma nota bem ok, dava pra passar também, mas pra mim, embora seria um pouco difícil, de ter que me mudar e tudo mais, então eu falei: "Não, vou jogar na Unifal, vou deixar aqui, vou confiar que vai dar certo". E aí acabou que deu. E nesse momento, a hora que você viu o resultado que o SISU confirmou, você está aprovada, aquele print até que você me mandou, quem que estava com você, como que foi ali? Então, eu também estava sozinha, porque eu vi o resultado, era tipo 5h. Estava todo mundo dormindo, daí eu vi, eu não acreditei, falei: "Meu Deus, eu perdi minha cachorrinha pra eu poder comemorar com ela", mas nossa, foi uma sensação indescritível. Absurdo. Valeu a pena todo esse tempo? Valeu. Hoje eu olho pra trás, eu nem lembro de todo o sofrimento que foi. Todos os dias, até a sexta-feira, você estava me contando que as meninas estavam falando na sala de estudo sobre qual roupa sair, como que ia ser na festa,
e você ali firme, valeu a pena. Valeu totalmente a pena, nossa. Agora é outro mundo, né, agora eu vou poder ir nas festas como universitária, eu vou poder comemorar como parte da atlética mesmo, acho que vai ser muito legal. Como é que tá a sua expectativa em relação ao início, né, começa em março, né? Sim. Com certeza, não vejo a hora de poder estudar. Eu quero muito começar logo a ter as aulas, ter contato com os professores, porque durante o cursinho o que me motivava e não me deixou desistir foi a questão do estudo, de poder aprender mais e mais, aprender a medicina, estudar as coisas que eu gostava, e sempre foi isso que me fez sair da cama todos os dias. E saber que agora eu vou poder realizar esse sonho de estudar o que eu quero, estudar fisiologia, histologia, nossa, é um sentimento assim que não dá pra descrever. Valeu a pena todos os nãos de antes até agora então. Hoje eu olho pra trás e eu consigo ver exatamente por que que eu não passei antes, o que que faltava, eu não estava pronta. O que você acha nisso? Eu não tinha maturidade, eu acho que eu não tinha a responsabilidade que uma faculdade exige, porque um ano de cursinho que te leva até essa aprovação, ele exige muito de você. E todas essas exigências, elas vão ser válidas na faculdade. Se você não passar por isso, você não faz seu módulo na faculdade. Então, querendo ou não, é um processo que você tem que passar o cor, mas quando você atravessa, você vê que compensou. Eu acho que esse raciocínio seu ele converge muito com o meu pensamento, de que às vezes o aluno intelectualmente sobre conteúdos ele está totalmente pronto, mas a maturidade dele para encarar todo o cenário, toda a pressão, é mais complexo. Teve uma vez que até que eu coloquei na turma de medicina, o pessoal estava fazendo pressão sobre alguma situação que eu não lembro qual, e eu trouxe para eles, falei assim: "Quem aqui se sente preparado para perder um paciente, durante um atendimento?". E isso gerou uma comoção muito grande, dentro da sala, e aí ninguém levantou a mão se sentindo maduro o suficiente para estar na turma pra estar cursando medicina. E aí isso fez com que eles, se dedicassem mais, porque o problema que eu discuti no dia lá foi até alguma coisa disciplinar, e eles começaram a pensar nisso: "Eu tenho que me preparar literalmente, como ser humano para encarar o curso e a profissão". Sim, você tem que ter uma resiliência, tanto na questão prática de você sentar e ficar longas horas estudando, tanto na questão emocional mesmo, de ok, hoje eu vou ter que abrir mão de passar o tempo com meus amigos, porque eu preciso estudar tal matéria. E isso não vai ser só na época de cursinho, vai ser na época da faculdade, vai ser pós-formado, porque médico nunca para de estudar. É um estudo para sempre. Então, eu acho que o cursinho, ele te faz ter essa mentalidade, ele constrói isso em você. Você já comprou seu jaleco? Ainda não, ainda não. Deve estar ansiosa, né? Tô bastante. Muito legal, Vivi. Eh, Pra gente aqui é sempre muito satisfatório ver quem se dedicou muito. Eu sei que muitos se dedicaram e ainda não, eh, conseguiram. Se você puder dar uma palavra para essas pessoas, o que que você diria? Ou aliás, diga, olhando para a câmera, ou algo para que eles não desistam do sonho. Então, eu acho que o mais importante é acreditar em você mesmo e acreditar que você é capaz, porque durante o processo vai acontecer muitas coisas que vai fazer você duvidar disso, você vai duvidar da sua capacidade, vai duvidar de que você consegue. E é muito importante que você não dê ouvidos a esses pensamentos, porque uma hora vai chegar, o seu momento vai chegar e você só tem que ser resiliente e aguentar o processo, porque essa hora chega, para todo mundo chega. Uau, muito legal. E viu, eu queria muito, muito, muito te agradecer, parabenizar pelo resultado que você conseguiu e dizer que o Pró-Federal continua querendo te receber como visita agora, como visita de uma aprovada, para motivar muitos outros alunos, tá. E obrigado pessoal por nos acompanhar, nesse papo de aprovado que foi muito bacana, e até a próxima.